Antes de mais, boa noite, e quero, no fundo, transmitir que houve aqui sempre uma evolução, e tem havido uma evolução, e André Ventura consegue passar, neste caso, obter cerca de mais 400 mil votos relativamente à primeira volta. E chegar a uma fasquia importantíssima, portanto, mais de 1.700.000 pessoas votaram em André Ventura. Isso significa que, do ponto de vista, e eu já tinha dito isto anteriormente, do ponto de vista da direita sociológica, que está realmente a encontrar o seu líder, está a encontrar a pessoa que realmente responde àquilo que são os anseios, responde àquilo que é a vontade das pessoas de mudança. E a sensação que me dá é que o país definitivamente está a acordar. E gostava também de frisar o seguinte, que isso não é focado, que é o tema da imigração, em que os nossos imigrantes votaram, na sua maioria, em André Ventura. E, portanto, a taxa de abstenção foi altíssima, porque as regras, de facto, têm que ser mudadas e nós temos que dar oportunidade aos nossos imigrantes de poderem votar, porque, caso contrário, nós vamos continuar a ter um sistema que se eterniza e que não permite essa mudança. Se os nossos imigrantes tivessem tido a oportunidade de votar, naturalmente a votação de André Ventura seria muito mais expressiva e provavelmente o resultado teria sido outro, porque de facto se ele ganhou lá fora, e estamos a falar de mais de 1 milhão de imigrantes, e portanto aí teríamos tido pelo menos 60% desses votos seriam em André Ventura. Isto realmente, se falamos tanto em democracia, mas não damos oportunidade aos nossos cidadãos de participarem na sua plenitude. João Ferreira, como é que interpreta a vitória de António José Seguro, especialmente para a esquerda, e nomeadamente com o caso do PCP? Boa noite. Bom, nós talvez devêssemos começar pelo óbvio. Às vezes é preciso dizer o óbvio e eu sinto que este é um desses momentos. E o óbvio é que o candidato da extrema-direita tem uma derrota, e uma derrota expressiva. Há uma grande maioria dos eleitores entendeu rejeitar o candidato e o projeto que esse candidato corporiza, o seu programa político, as suas ideias, valores e concepções, a natureza desses valores, retrógrada, antidemocrática, foi rejeitada por uma ampla maioria dos eleitores, não há dúvida nenhuma a respeito disso, em todos os distritos do país, nas 2 regiões autónomas, em praticamente todos os concelhos, há uma rejeição muito expressiva e uma derrota muito expressiva deste candidato. Esta derrota é tanto mais relevante quanto ela acontece num tempo em que há uma muito ampla promoção e presença e promoção no espaço público, mediático, eu diria, deste candidato e do seu projeto. Há algum tempo atrás nós poderíamos dizer que dia sim, dia não, André Ventura estava num estúdio de televisão. Há um tempo atrás, porque ultimamente é dia sim, dia sim. Aliás, basta ver o que aconteceu nestas últimas semanas. E, portanto, neste contexto de uma ampla promoção daquela personagem, do projeto que representa, dos seus valores, mesmo assim há uma rejeição significativa, uma rejeição expressiva, e isto é um elemento muito importante. Há outro elemento que eu gostava Mais que uma vitória do PS, é uma rejeição ao Chega. Isso parece-me óbvio, não é? Basta se compararmos os resultados da primeira volta com os da segunda, é óbvio chegarmos a essa conclusão. Esta cultura do medo, há uma questão ainda que eu queria dizer às pessoas, não tão importante, mas que ainda assim creio que vale a pena reter este aspecto daquilo que ontem se passou, que é uma derrota também de uma operação que foi tentada para levar à não realização das eleições ontem. Se olharmos aos valores da participação, significativos, até em comparação não só com a primeira volta, mas com outros atos eleitorais, com outras eleições presidenciais, nós temos uma participação nas eleições que claramente representa uma derrota daquela operação que, designadamente, o candidato da extrema-direita procurou montar, tendo em vista primeiro que as eleições não se realizassem e depois desmobilizar uma parte do eleitorado para a participação nas eleições. Quanto à questão, eu não queria deixar sem resposta à questão que colocou António José Seguro. Agora que pudesse dar a sua opinião sobre isto. Não devem votar os imigrantes? António José Seguro está confrontado agora com uma questão e com uma exigência que se lhe faz. Ele tem que ser consequente com o juramento que vai fazer no ato de tomada de posse, que é defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Ora, ele que simultaneamente tem sido
relativamente prolixo, diria, em declarações de cooperação com o governo, de garantia das condições para a estabilidade do ponto de vista da prossecução de um conjunto de políticas do governo, inevitavelmente vai-se confrontar a dado passo com uma contradição. Este governo está a pôr em prática um conjunto de medidas e de políticas que confrontam aspectos essenciais da Constituição, põem em causa direitos designadamente económicos, sociais, consagrados na Constituição. O chefe de Estado, aquele que jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não pode viver eternamente com esta contradição e, portanto, isto vai suscitar tomadas de posição que, em algum momento, ou é consequente com o juramento que faz no ato de tomada de posse, ou para garantir condições para a percussão de uma política que afronta aspectos essenciais do projeto vertido no texto constitucional, ele vai inevitavelmente falhar ao juramento que fez. E Bruno Mascarenhas, como é que o Chega pode liderar a direita se continua a ter elevados níveis de rejeição, principalmente o eleitorado mais moderado? Bem, nós o que estamos a ver é que André Ventura, de 2021 para estas eleições de 2026, cresceu 1.200.000 votos. Portanto, evidentemente que um projeto destes, de ruptura, demora o seu tempo. E, portanto, nós aquilo que vimos foi que nestas eleições, aliás, fazendo aqui uma retrospectiva face às legislativas, em que o Chega cresce cerca de quase 300.000 votos. Que tinha sido o melhor resultado tido anteriormente. E estamos a falar num curto espaço de tempo. Portanto, o João queixa-se que André Ventura está todos os dias nas televisões, mas está todos os dias nas televisões porque, de facto, é um discurso que é apelativo, que as pessoas estão a compreender, o país está a acordar. O que nós não podemos é continuar neste marasmo que temos tido nos últimos 50 anos e o país precisa de crescer e o país precisa de acordar e sermos nós próprios e defender a nossa identidade. E, portanto, as pessoas cada vez mais percebem isso e, portanto, eu não vejo a questão da rejeição há 4 anos e há 5 anos era maior e agora é cada vez menor. E já houve uma série de pessoas que deram o passo de, nestas eleições, votar. É claro que nem todas, com certeza, se irão ainda rever no projeto do Chega, mas já deram aquele passo, já puseram a cruz em André Ventura e, muito provavelmente, no futuro, poderão estar dispostas novamente a dar esse voto. Até porque aquilo que está aqui em causa é a estabilidade do país. É nós continuarmos a ser Portugal, é continuarmos a manter as nossas tradições, é continuar a manter aquilo que são as nossas raízes, a nossa gente, o nosso povo. E isso é algo que é fundamental nós conseguirmos preservar. E que outros candidatos claramente não têm essa preocupação, porque estão a favor de uma imigração desregulada, estão a favor de um abrir de portas, estão a favor de pôr em causa aquilo que são os fundamentos do nosso país. E, portanto, eu acho que aí as pessoas começam a perceber-se o que é que está a acontecer e, portanto, estão agora finalmente a acordar e a dar o seu voto ao projeto do Chega, que é corporizado por uma liderança realmente de André Ventura e, portanto, ele vai ser capaz, e ficou claro, venceu os outros candidatos ditos da direita, que na realidade nenhum deles era verdadeiramente direita, e conseguiu liderar e está a liderar este espaço e, portanto, ele corporiza essa liderança. João Ferreira disse recentemente que o Chega quer recuar 50 anos, quase 50 anos. Ora, com 30%, o PCP falhou no combate político ao Chega? Não sou eu que o digo, são os protagonistas dessa força que o assumem, designadamente quando dizem que nós precisamos de recuar esses 50 anos, associando ao 25 de Abril o que de pior nós vivemos nestes 50 anos. Quando o que de pior nós vivemos nestes 50 anos, e há aspectos muito negativos ao longo deste percurso, mas tem a ver com um caminho de afastamento do que são os valores e ideais da Revolução de Abril, e não propriamente com a Revolução de Abril e com aquilo que é o imenso desenvolvimento que ela abriu ao país, que ela trouxe ao país. E, portanto, quem quer recuar esses 50 anos é, de facto, e isto não é uma constatação feita por terceiros, é uma assunção pela boca dos próprios protagonistas dessa força política. Agora, eu creio que os resultados destas eleições também nos mostram isso. Não é propriamente novidade, mas é evidente que nós temos hoje um espaço político, ideológico, de forças e de gente que, revendo-se, partilhando concepções e valores do Chega, promovendo alguns desses valores e concepções, está noutros partidos e vota normalmente noutros partidos. Aliás, a posição que PSD,
CDS, Iniciativa Liberal, assumiram nesta segunda volta, e alguns dos protagonistas da primeira, já agora também, por exemplo, Coutinho de Figueiredo, com o discurso equívoco que teve na primeira volta e agora na segunda, com a suposta alegada neutralidade, não tomando posição nesta segunda volta, é a expressão disso mesmo, ou seja, nós temos à direita um conjunto de forças onde alguns dos valores assumidos pelo Chega são partilhados, são promovidos e, portanto, é natural, neste cenário, que nós tenhamos flutuações, até do ponto de vista eleitoral, que resultem de recomposições nesse campo, num campo que eu diria que é um campo que não gosta e que nunca se conformou verdadeiramente com tudo aquilo, com o extraordinário acervo de conquistas, com os caminhos de desenvolvimento que a Revolução de Abril nos trouxe. E, portanto, querem regressar ao 24 de Abril. A maior parte não há propriamente novidade aí. Chega, são jovens. A pergunta que me faz, bom, mas como é que apesar disso tudo, estando ainda a memória coletiva da Revolução viva no país, a esmagadora maioria da população está com essas conquistas, revê-se nesse património. Bom, como é que apesar de tudo, creio que foi a pergunta que me fez, como é que eles evidenciam estes resultados? Eu creio que aí não há coisas que não são propriamente muito originais, nós vemos isto a acontecer por outra Europa fora e pelo mundo fora. Há setores poderosos do poder económico, com prolongamentos mediáticos, que fazem uma promoção constante não só destas forças, dos personagens que encabeçam estas forças, mas do quadro de valores que elas promovem. Portanto, isto cria um terreno fértil a que avancem na população e penetrem alguns destes valores e concepções. E depois, claro, a questão principal é que existem problemas concretos muito reais. As forças que têm governado o país, alternadamente, criaram problemas reais. O problema é que... Eu concluo já. O problema é que a instrumentalização destes problemas e das preocupações que eles causam nas pessoas, muito legitimamente e compreensivelmente, a instrumentalização que é feita por estas forças desses problemas não é de molde a resolver os problemas, é de molde a aproveitar descontentamento que deles resulta, sem abrir nenhuma perspectiva de resolução desses problemas, pelo contrário. O que cria é condições para o seu agravamento. E, portanto, eu não sei lá se é líder, quem é que será o líder da direita. Em boa verdade, não é coisa que me interesse muito, caberá a quem se revê nesse quadro de valores determinar isso. Há uma coisa que eu sei, André Ventura, o Chega, não representam nem representarão nunca a mudança de que o país precisa. E precisa dessa mudança, vamos ser claros. As coisas não estão bem como têm estado ao longo destes últimos anos. Agora, uma coisa é instrumentalizar preocupações justas e legítimas que resultam de problemas que foram criados, por forças às quais André Ventura pertenceu, às quais ali o meu oponente também pertenceu, que vêm todos da barriga de partidos que anteriormente existiam, do CDS, do PSD, estavam cá todos eles. E de repente se resolveram saltar fora e aparecer como não tendo nada a ver com isto, virgens impolutas que não são. Repare, nós quando falamos, o que as pessoas querem é chegar ao final do mês e terem algum conforto e terem algum dinheiro para fazerem a sua vida. E não são estes modelos completamente ultrapassados, rejeitados ao longo de anos. E eu não vou com aquela história sempre esta coisa da esquerda e da direita. Não, são modelos que não funcionam. E o socialismo já se provou, não funcionou. E o comunismo muito menos. E, portanto, aquilo que as pessoas querem, este exemplo que o João agora estava a dar, não colhe, porque na realidade quem é que vota? São os jovens, são gente mais nova e também são aqueles que ao longo, são também os mais velhos, que perceberam que estes 50 anos não lhes trouxeram nada e que querem realmente que as novas gerações tenham uma oportunidade e que eles próprios tenham algum conforto. É isso que se pretende e, portanto, por isso é que cada vez mais pessoas vão votar no Chega precisamente por causa disso. A história também já demonstrou à sociedade que esse conforto não vem da extrema-direita, pelo contrário. As páginas mais negras da nossa história coletiva estão associadas a este tipo de conservador, uma direita clássica.